Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer uma leitura e comentário de um artigo do professor Olavo de Carvalho que está nesse livro Breve Retrato do Brasil. Lembrando que na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos. Inscrevam-se no canal, ative as notificações e nos ajude na divulgação desse canal, do conteúdo dele. Bom, é o seguinte, o nome desse artigo é O Futuro que a Rússia nos promete. Esse artigo é de 2011, então é de um período que o professor Olavo de Carvalho estava debatendo ali, se não me falha a memória, com Alexandre Dugin, que é o mentor intelectual do Vladimir Putin. Tá? Então tem uns pontos bem interessantes aqui que eu vou fazer os comentários e que podem elucidar muito, apesar de nós estarmos em 2023. Então, o futuro que a Rússia nos promete. O professor Alexandre Dugin atesta da elite intelectual russa, que hoje molda a política internacional do governo Putin, diz que o grande plano de sua nação é restaurar o sentido hierárquico dos valores espirituais que a modernidade soterrou para pessoas de mentalidade religiosa, chocadas com a vulgaridade brutal da vida moderna, a proposta pode soar bem atraente. Só que a realização da ideia passa por duas etapas. Primeiro, é preciso destruir o Ocidente, pai de todos os males, mediante uma guerra mundial, fatalmente mais devastadora que as duas anteriores. Depois, será instaurado o Império Mundial Eurasiano sob a liderança da Santa Mãe Rússia. Bom, aqui já é pertinente fazer um comentário. Quem tiver interesse nesse tipo de assunto, é muito importante e vai elucidar muita coisa o estudo da literatura russa. Tá? Eu tenho dois cursos que eu estou deixando na descrição sobre a literatura de Dostoiévski, a obra Memórias do Subterrâneo e o conto O Sonho de um Homem Ridículo. Lá eu faço uma extensa explanação sobre isso, mas essa mentalidade russa já vem desde o século XIX, né? O Dostoiévski ali tinha essa mesma mentalidade de que o Ocidente é que corrompia os valores e que a Rússia seria a pátria salvadora do Ocidente. Tá? Então eles têm toda essa mentalidade de que a Rússia é aquela portadora de toda a verdade que foi corrompida. Né? Dostoiévski várias vezes entrou em disputa nos seus artigos, ele escreveu muito para jornais, e aí vocês vão perceber que essa mesma ideia que de a Rússia possuir essa tradição, que aí o Guénon, né, vai chamar de tradição, que o Ocidente teria perdido. E o Alexandre Dugin é influenciado, das influências do Alexandre Dugin é justamente o René Guénon. Mas, eu estou dizendo do ponto de vista literário, isso fica muito bem colocado pelo Dostoiévski nas suas obras. Então, quem tiver interesse em se aprofundar, a biografia do Dostoiévski e as suas obras vão fazer várias críticas às práticas que ele chama de europeizantes, né? Tem um ponto bem interessante que durante a sua vida ele chegou a morar na Itália durante um período, né? Por razões de fugindo de devedores, enfim. E ele sequer aprendeu uma palavra de italiano. Então ele era muito nacionalista, digamos assim, a ponto de fazer todas essas críticas. E ainda hoje, quando nós vemos esse conflito entre Ucrânia e Rússia, essa guerra que acontece, nós vemos que os russos ainda hoje mantêm essa mentalidade. Bom, quanto ao primeiro tópico, a salvação pela destruição,
é um dos chavões mais constantes do discurso revolucionário. A Revolução Francesa prometeu salvar a França pela destruição do antigo regime. Trouxe-a de queda em queda até à condição de potência de segunda classe. A Revolução Mexicana prometeu salvar o México pela destruição da Igreja Católica. Transformou-o num fornecedor de drogas para o mundo e de miseráveis para a assistência social americana. A Revolução Russa prometeu salvar a Rússia pela destruição do capitalismo, transformou-a num cemitério. A Revolução Chinesa prometeu salvar a China pela destruição da cultura burguesa, transformou-a num matadouro. A Revolução Cubana prometeu salvar Cuba pela destruição dos usurpadores imperialistas, transformou-a numa prisão de mendigos. Os positivistas brasileiros prometeram salvar o Brasil mediante a destruição da monarquia e acabaram com a única democracia que havia no continente e jogaram o país numa sucessão de golpes e ditaduras que só acabou em 1988 para dar lugar a uma ditadura modernizada com outro nome. Nesse ponto do positivismo no Brasil, existe uma obra muito interessante que se chama O Positivismo, do João Camilo de Oliveira Torres, que vai contar a história do positivismo no Brasil e o seu início, que foi justamente dentro das academias militares no Brasil, a primeira tese positivista que existiu. E aí nós, em razão de todo esse período, né, 2023, nós podemos ver o impacto do positivismo em aqueles que tinham esperança em forças armadas, que as forças armadas fariam alguma coisa. Quem acompanhava já o professor Olavo de Carvalho, né, nos seus programas no True Outspeak, que, se não me falha a memória, começou em 2007 ou 2009, não me lembro. Bom, ele fazia já todas essas críticas e essas ressalvas e destacava essa questão do positivismo, da sua influência na educação. Enfim, nós vemos hoje esse impacto na educação no Brasil. Bom, agora o professor Dugin promete salvar o mundo pela destruição do Ocidente. Sinceramente, prefiro não saber o que vem depois. A mentalidade revolucionária, com as suas promessas autoadiáveis, tão prontas a se transformar nas contrárias com a cara mais inocente do mundo, é o maior flagelo que já se abateu sobre a humanidade. Suas vítimas, de 1789 até hoje, não estão abaixo de 300 milhões de pessoas, mais que todas as epidemias, catástrofes naturais e guerras entre nações mataram desde o início dos tempos. A essência do seu discurso, como creio já ter demonstrado, é a inversão do sentido do tempo. Inventar um futuro e reinterpretar à luz dele, como se fosse premissa certa e arquiprovada, o presente e o passado. Inverter o processo normal do conhecimento, passando a entender o conhecimento pelo desconhecido, o certo pelo duvidoso, o categórico pelo hipotético. É a falsificação estrutural, sistemática, obsediante, hipnótica. O professor Dugin propõe o Império Eurasiano e reconstrói toda a história do mundo como se fosse a longa preparação para o advento dessa coisa linda. É um revolucionário como outro qualquer, apenas imensamente mais pretensioso. Quanto ao Império Mundial Eurasiano, com o polo oriental sustentando nos países islâmicos, no Japão e na China, e um polo ocidental no eixo Paris-Berlim-Moscou, não é de maneira alguma uma ideia nova. Stalin acalentou esse projeto e fez tudo o que podia para realizá-lo, só fracassando porque não conseguiu, em tempo, criar uma frota marítima com as dimensões requeridas para realizá-lo. Ele errou o timing, dizia que os Estados Unidos não passariam dos anos 80. Quem não passou foi a URSS. Como o professor Dugin adorna o projeto com um apelo aos valores espirituais e religiosos, em lugar do internacionalismo proletário, que legitima as ambições de Stalin, parece lógico admitir que a nova versão do projeto imperial russo
é algo como um stalinismo de direita. Mas a coisa mais óbvia no governo russo é que seus ocupantes são os mesmos que dominavam o país em tempo do comunismo. Substancialmente, o pessoal da KGB ou FSB, que a mudança periódica de nomes jamais mudou a natureza dessa instituição. Pior ainda, é a KGB com poder brutalmente ampliado. De um lado, se no regime comunista havia um agente da polícia secreta para cada 400 cidadãos, hoje há um para cada 200, caracterizando a Rússia inconfundivelmente como um Estado policial. De outro, o rateio das propriedades estatais entre agentes e colaboradores da polícia política que se transformaram da noite para o dia em oligarcas sem perder seus vínculos de submissão à KGB. Concebe a esta entidade o privilégio de atuar no Ocidente sob camadas e camadas de disfarces, com uma liberdade de movimentos que seria impensável no tempo de Stalin ou de Khrushchev. Ideologicamente, o eurasianismo é diferente do comunismo, mas ideologia, como definia o próprio Marx, é apenas um vestido de ideias a encobrir um esquema de poder. O esquema de poder na Rússia trocou de vestido, mas continua o mesmo, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, exercendo as mesmas funções, com as mesmas ambições totalitárias de sempre. O Império Eurasiano promete-nos uma guerra mundial e, como resultado dela, uma ditadura global. Alguns de seus adeptos chegam a chamá-lo o Império do Fim, uma evocação claramente apocalíptica. Só esquecem de observar que o último império, antes do juízo final, não será senão o império do Anticristo. 23 de maio de 2011. Olha como é pertinente, principalmente considerando esse quadro, né, da guerra da Rússia, da Ucrânia, a esperança de que algumas pessoas no Brasil comentavam de que o Putin ajudaria o Bolsonaro, que o Putin seria um governador, um presidente de extrema direita. O Putin é KGB, né? Basta vocês pegarem o livro Desinformação, que é lançado pela mídia editorial do Yom Mikhail Pachepa, vai mostrar todo o histórico do senhor Vladimir Putin. E quem quiser saber mais detalhes sobre essa doutrina do professor Alexandre Dugin, eu recomendo o debate dele com o professor Olavo de Carvalho, que também você encontra na mídia editorial. Espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem. Um abraço e até a próxima.